the United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps in Afghanistan. Human rights are women's rights, and women's rights are human rights. People matter, freedom matters, peace matters, Ukraine matters. Olá, bem-vindos a mais um episódio de A História Repete-se, com Henrique Monteiro. Olá, Henrique. Olá, Lourenço. E comigo, Lourenço Pereira Coutinho. Hoje vamos falar sobre um rei português controverso, Dom João V, o quarto rei da dinastia de Bragança. Como símbolo do chamado Antigo Regime, Dom João V foi elogiado pelos nostálgicos da época e muito criticado, tanto pelos liberais oitocentistas, quanto pelos republicanos do início do século XX. Para estes últimos, Dom João V foi um rei frívolo, supersticioso e obtuso, que gastou o ouro e diamantes do Brasil em caprichos, apenas preocupado com questões de aparato e religiosas. Mas será que foi inteiramente assim? Para falarmos sobre Dom João V e o seu reinado, convidamos o escritor e professor universitário Pedro Sena Lino, autor de El Rei Eclipse, um livro precisamente sobre Dom João V. Pedro Sena Lino, bem-vindo ao programa, é um gosto tê-lo aqui. Prazer é meu, muito obrigado. Caro ouvinte, daqui, posto emissor do Movimento da Música em Portugal. Eu sou Miguel Cadete, diretor do Blitz, isto é um takeover. É isso mesmo, o podcast Posto Emissor tomou conta deste podcast que agora estava a ouvir. E temos um convite muito sério para lhe fazer. É para uma festa, diria mesmo uma grande festa. Vai ser no dia 12 de dezembro, na Mel Arena. E os bilhetes já estão à venda. O motivo desta celebração, 40 anos da Blitz. Isso mesmo, 40 anos da melhor música portuguesa, com concertos muito especiais dos Chutes e Pontapés, Capitão Fausto, Maro e Gisela João. O que vai poder ver, ouvir e sentir ao vivo é algo que promete ficar para a história, para a da Blitz e para a sua. Contamos consigo? Como introdução à conversa, apenas 2 ou 3 notas de enquadramento. Dom João V, que nasceu em 1689, começou a reinar em 1706, com apenas 17 anos, e morreu em 1750, foi um homem do tempo barroco. Este caracterizou-se pela sobrevalorização das questões formais e de aparato. Neste aspecto, o rei português não foi muito diferente dos seus congêneres franceses ou espanhóis. As questões de precedência na corte tinham então uma importância efetiva e representavam afirmações de poder e de posição relativa numa sociedade rígida e hierarquizada. No campo político, Dom João V foi o exemplo do rei absoluto. O seu avô, João IV, e o seu pai, Pedro II, governaram com a ajuda dos conselhos da nobreza que fez a restauração. Por sua vez, o seu tio Afonso VI e o seu filho, Dom José, governaram por meio de validos, o Conde de Castelo Melhor e o Marquês de Pombal. Durante o seu reinado, Dom João V atenuou o peso político da nobreza que fez a restauração, submetendo-a à vontade do rei. Na década de 1720, substituiu gradualmente os conselhos por secretarias de Estado, com os titulares destas a serem, em teoria, meros executores das decisões régias. Dom João V concentrou, pois, exclusivamente, o poder soberano na pessoa do rei. Note-se, porém, que poder absoluto não significava poder ilimitado. Este poder ilimitado designa-se antes por poder despótico. Em Portugal, o poder absoluto do rei foi sempre enquadrado pelo direito natural e pelo que então se julgava ser a origem divina da função régia. No campo diplomático, o rei procurou manter-se neutral nos principais conflitos europeus, isto depois do fim da Guerra de Sucessão de Espanha e, sobretudo, equiparar o Estatuto de Portugal ao das grandes potências católicas, França, Espanha e Sacro Império. Tal obrigou a uma diplomacia intensa junto da Santa Sé, que, apesar do corte temporário de relações diplomáticas, resultou na criação do Patriarcado de Lisboa, depois no costume de elevação do núncio em Portugal, que acabava funções à dignidade de cardeal, e, por fim, na atribuição ao soberano português do título de Rei Fidelíssimo. Por sua vez, a neutralidade portuguesa no espaço europeu não significou que Portugal não se tivesse envolvido em conflitos durante este reinado, o que aconteceu sobretudo no Brasil e no chamado Estado da Índia. Terão as prioridades de Dom João V sido as adequadas? Será que a atenção que deu ao aparato, à construção monumental, como o Palácio de Mafra, ou à cultura,
compensaram a forma negligente como olhou para a Marinha ou para a forma como, gradualmente, Portugal ficou dependente dos britânicos? E a população portuguesa, será que beneficiou por ser governada por um rei apodado de magnânimo? Ainda, e no referente ao Brasil, será que, no reinado de Dom João V, os portugueses nada mais fizeram para além de extrair e trazer para a Europa as suas riquezas? Aqui ficam algumas interrogações que serão por certo abordadas ao longo do episódio. Passando agora a palavra ao Henrique, que vai iniciar a conversa com o nosso convidado. Olá, Pedro. É bom estar aqui uma pessoa que se dedica com tanto conhecimento, mas também com muita minúcia a figuras históricas. Eu estou a recordar que já aqui falámos do Marquês de Pombal também. Sim. E o Pedro Sena Lina é autor de um excelente livro também sobre o Marquês de Pombal, que aliás ele está a andar para trás, não é? Porque o Dom João V é antes. Se bem que o Marquês de Pombal viveu 50 anos durante 50 não, viveu o reinado todo de Dom João V. Sim, tinha 50 anos quando Dom João V morreu. Sim. Bem, mas de qualquer forma a grande obra de Marquês de Pombal é posterior, com o Dom José, claro. É com o filho de Dom João V. Mas não vamos falar disso. A minha primeira questão é assim: El Rei Eclipse, que é como se chama o livro, isso tem a ver com o quê? Com o facto do primeiro, digamos, há uns primeiros 20 e tal anos do reinado de Dom João V em que ele parece ser muito ativo, ou querer ser muito ativo, na Europa, na Índia, no Oriente, também no Brasil e tudo isso. E depois há uma segunda parte do reinado dele, talvez os últimos 20 anos, 15, 20 anos, em que ele se entrega completamente nos braços da Inglaterra ou da Grã-Bretanha e parece progressivamente desaparecer de cena até vir o filho, que aliás entrega o poder, que ainda desaparece mais, porque entrega todo o poder ao Marquês de Pombal. É por isso que ele se eclipsa ou a tese é diferente? Eu queria começar por agradecer o convite e dizer que hoje o vosso podcast frequentemente e mais os meus alunos de cultura lusófona ouvem este podcast, portanto vão estar ao vivo. Um grande abraço para eles então. Ora bem, a pergunta do eclipse, o título é um bocadinho uma provocação, porque claro, uma provocação um pouco ao contrário, no sentido em que associamos com este facilitismo muitas vezes o Dom João V à ideia do Rei Sol português, e a ideia exatamente era mostrar o oposto. Eu acho que esta imagem de Rei Sol é fácil, embora haja claros sinais, como mostro na biografia, de uma imitação. Aliás, quanto mais informação ele pudesse ter do que se fazia em do Luís XIV, do Luís XIV, sem dúvida, mas é uma redução, e portanto eu queria mostrar que há outro lado que não está aí. Por outro lado, um eclipsado pelo Marquês de Pombal, porque temos é uma coisa que penso sempre, em cada século parece sempre que só pode haver uma pessoa importante, e portanto aqui temos a visão simplista das coisas. Portanto, é alguém que parece que está eclipsado pelo sol do Marquês de Pombal, que aparece e depois nasce com um programa perfeito. Este programa tem umas origens joaninas e, ao mesmo tempo, eclipsado por duas coisas: por um início de reinado completamente traumático e por um fim de reinado completamente quase inerte. Portanto, são duas situações em que ele tem pouco tempo para brilhar, embora só se fale, tanto ouro, 518 toneladas, dizem as fontes holandesas, não é? E com tanta hipótese de reinar, afinal, este homem o que é que fez? Ele começou com 2 eclipses, e isso acho interessante. A ideia já tinha aparecido antes, o título apareceu antes, mas depois foi muito curioso para mim, quando encontrei numa das cartas do Cunha Bruxado, embaixador, logo ao início do reinado, ele diz que, eu cito isso no livro, mas já foi uma descoberta tardia, essa carta. Ele diz que entrou de repente no palácio e que viu uma representação do sistema solar e que achou Marte muito forte, claro, era a guerra da sucessão espanhola, e o Sol um pouco eclipsado. Eu disse, isto é a confirmação de que o título tem que ser este. Pois, portanto, ele herdou a guerra de sucessão espanhola, que aliás não é do pai, é do tio. É do pai. Sim, é do pai, porque ele verdadeiramente é sobrinho. Que já falaram aqui não há muito tempo. Sim. Exatamente, nessa guerra da sucessão, em que é a primeira vez em Portugal, a primeira e única, invade Madrid. Entra em Madrid, o Marquês de Minas, exatamente, 1706. 2 vezes.
É impressionante isso. Desse aspecto, foi para mim uma revelação muito, muito impressionante, porque a cada fonte diferente que eu encontrava, a ideia de que o rei tinha uma série de soldados que ocupavam o país, as pessoas revoltavam-se, há imensas descrições de revoltas, não apenas em Portugal nesta época, claro, mas se sobraram estas, terá havido muitas mais ainda. O país cheio de soldados ingleses e holandeses, imensas bocas para alimentar, as pessoas a sentirem esse peso e os exércitos Bourbon a invadirem as fronteiras permanentemente, uma sensação de uma guerra que não pertencia a ninguém. É um rei que de repente herda uma série de problemas e herda um conflito que não lhe deixa as mãos atadas. Há uma cena para mim fulgurante em que o chefe dos generais aliados, o Galloway, está em Lisboa e diz que quer fazer uma coisa, e o Dom João V pergunta-lhe se pode não fazer aquilo, e ele é que decide o que é que vou fazer. A desorientação dos aliados foi um dos grandes problemas dessa guerra, como falaram precisamente aqui, mas a ideia de um rei que começa com as mãos atadas, no seu próprio território ocupado e sem poder agir, não é? Enquanto na vida privada, na esfera privada, é impressionante que nas primeiras reuniões, por exemplo, com o Núncio, ele sabe muito bem o que vai fazer. Portanto, aí a sensação que eu tive logo há aqui um primeiro eclipse, que é, ele sabe o que quer fazer, ele tem um programa, mas não pode fazê-lo. E esse início de reinado em tons escuros também se enquadra muito naquilo que vem de trás, ou seja, também para enquadrar aqui rapidamente os nossos ouvintes, este reinado de Dom Pedro II, esta época depois do Conde de Castelo Melhor, para mim é das épocas menos faladas e menos percebidas da nossa história. Essa sim é uma época quase de eclipse. O reinado de Dom Pedro II é muito mal conhecido e pouco conhecido, até para a própria austeridade do rei, pelos próprios condicionalismos, por o facto de ser uma dinastia recente e de ainda estar à procura de legitimação. E todo este enquadramento, até dos relatos que se podem ler aqui no livro, de uma corte muito frugal, muito triste, até a nível cultural muito pobre. Dom João V, quando sobe ao trono, está rodeado por poucos familiares, não é? A própria questão da sua mãe ter morrido muito cedo, a relação com os irmãos, Dom Francisco sempre muito conflituoso, e herdar não só esta situação da Guerra de Sucessão de Espanha, como um reino que, apesar das primeiras remessas de ouro do Brasil, é um reino que tem grandes dificuldades a nível de abastecimento de trigo, de cereais, ou seja, há uma insatisfação, e há, de facto, aqui, nesta perspectiva de um eclipse no princípio do fim, como o Pedro falou, um início bastante escuro de reinado, em que a luz vai, aos poucos e gradualmente, aparecendo no horizonte, e isso também muito graças à ação do rei, penso eu. Sem dúvida nenhuma. Dom João V fez da adversidade, transformou a adversidade nesta fase. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que o que o Lourenço acabou de apontar é um dos pontos mais impressionantes. É que outro dos eclipses, Henrique, é precisamente a ideia de que este rei foi só, como dizia no início o Lourenço, foi só aparato e excesso. Para mim foi impressionante ver descrições sucessivas de embaixadores ou de representantes franceses a dizer: não há pessoa mais preparada para ser rei de Portugal. E se nós olharmos... Ele foi educado pela Catarina de Bragança. Sim, foi sua tutora, não é? Foi a tutora dele. Enfim, que não é qualquer pessoa na história portuguesa. Sim, isso e a mãe, não é? Porque outro aspecto para mim aqui... A mãe era o... Sim, foi outro ponto de descoberta, e aqui, pegando num dos pontos que o Lourenço falava, a parte tão desconhecida desta fase do reinado de Dom Pedro II, esta segunda mulher é outra das coisas que está muito pouco estudada. Há uma bela biografia do Paulo Drummond Braga e da Isabel Drummond Braga, mas há aqui o poder dela, a presença dela na cabeça do filho, ou na criação deste filho, é muito grande. Ela educa-o como um grande príncipe europeu, e aí concordo perfeitamente com o que o Lourenço disse, no sentido em que ele já não é um filho e um neto revoltosos, ele já é um príncipe completamente consciente do seu poder. E daí a ideia da viagem à Europa. Sim. E daí ele ter feito tudo aquilo que a mãe decidiu. A mãe que escreveu uma carta ao pai inacreditável, a carta que a mãe do Dom João V
Dona Maria Sofia escreveu a Dom Pedro. Sim. É uma carta de uma altivez e de uma força. Sim. É quase uma carta de divórcio, a dizer: se não me reconheces como rainha, se não me reconheces como parte deste reino, do meu papel como mãe e como rainha, eu pego no João e vou educá-lo fora. Isto é uma coisa inacreditável. Sim, época muito inusitado. Completamente inusitado. E para mais, ela era de uma família importantíssima também, que era de Neuburg. E daqui vem, só queria dizer, a tia Catarina teve uma importância enorme. Há relatos, por exemplo, do encontro com o arquiduque Carlos, em que ela faz questão de sentar o Dom João que era com tia-avó dele. É tia, sim, mas ao mesmo tempo há também a outra ideia importante, além da importância da Rainha Catarina, que é dele cumprir o programa materno. Isto para mim é extremamente importante. Eu penso que a mãe foi talvez ainda mais importante que a tia Catarina. Foi mais importante que a Catarina. Sim, mas sobre isso temos poucos dados, claro. Pois, claro. Naturalmente. Mas, digamos, ele teve sempre a ideia, de facto, como Lourenço disse, ele já não nasceu como membro de uma dinastia que tinha que ter atirado um tipo pela janela e feito uma guerra para recuperar a independência. Legitimado. E ele tenta imitar e pôr-se a par das grandes potências católicas, nomeadamente Itália, França e Espanha, não é? Portanto, ele faz aquelas embaixadas ao Papa faustíssimas. Ele consegue o patriarcado para Lisboa, numa altura em que só havia patriarcas em Roma e em Veneza, quer dizer, o terceiro patriarcado do Ocidente é o de Lisboa. E ele dá, como tu disseste também na introdução, Lourenço, na altura o protocolo é extraordinário, as precedências e as coisas protocolares são extraordinariamente importantes. Isto é o tempo do Barroco. E portanto, eu penso que ele, quer dizer, que uma boa parte da luta dele, e que só uma pessoa mergulhando um pouco mais fundo na história é que consegue ver, é justamente essa, pôr Portugal ao nível das grandes potências, incluindo tanto na América Latina, onde também houve os problemas em Montevideo e antes disso na Colónia do Sacramento, como do outro lado na Índia, onde há os problemas todos com aquilo que se chamava, não sei se é exatamente territórios do norte, mas enfim, é um sítio onde é muito a norte de Goa, não é? Onde a gente, aliás, perde tudo. Salsete, sim. A gente perde tudo menos da mão e Dio ainda perde um bocado de Goa, depois recupera mais tarde um bocadinho, mas isso é tudo, digamos, fruto da ideia que ele tem do combate por um lugar de Portugal no mundo, incluindo as batalhas navais em que ele participa, e numa delas por acaso parece o vencedor, embora não sendo, mas ficam para a história como o vencedor. É daquelas coisas, parece o futebol, não é? Às vezes joga-se mal e ganha-se sem querer. Ele também lhe aconteceu isso. E portanto, quer dizer, isto tudo para dizer o quê? O Dom João V, de facto, agora já percebo porque é que ele é eclipse, é que ele está bastante eclipsado, de facto, na nossa história, não é? Sem dúvida. Isso que ambos falaram da equivalência de Portugal com as outras potências católicas é, sem dúvida nenhuma, uma das linhas de força mais importantes. É uma das coisas que ele, logo ao início do reinado, a primeira reunião com o Núncio, que era informal, que era formal, já tem todo este programa que o Henrique falou. Já está lá exposto previamente. E o Núncio diz mesmo que escreve para Roma um pouco espantado com uma precisão tão grande, já com outros problemas, como, por exemplo, os problemas dos ritos chineses. Portanto, ele já tinha uma visão global. Esse não se vem a ser Papa, salvo erro. Sim, há um Núncio, não sei se esse foi o anterior, nesse caso. Sim, mas há um dos Núncios que teve cá bastante tempo. Sim. O que vai ser Papa foi o tempo do Dom Pedro. Este foi o seguinte, foi o sucessor, penso eu. Sim. Mas este é aquele Bianchi, não é? Que depois, durante muito tempo, Dom João V continua a insistir para que lhe entreguem o barrete cardinalício. Esse era um malandro. Esse era outro problema. Tinha muito má fama, digamos. Não, as cartas que se encontram no Arquivo Vaticano, nessa questão das divisões entre os dois núncios, são inacreditáveis. Há uma carta que faz uma equiparação de uma coisa que deve ter circulado bastante, a equiparação do rei de Portugal, compara Dom João V com o Dom Afonso Henriques, analisa as suas ações. Foi de facto muito pesada essa tensão. Mas é interessante, porque nós hoje podemos, e aliás esse eclipse pelo Marquês de Pombal tem muito a ver também com a historiografia posterior.
com o que se faz no tempo liberal de E na achar, República e na mesmo. República, de achar que Dom João V simboliza tudo o que é a superstição, tudo a Inquisição, o poder absoluto, não é? Por contraponto com o que se passa depois a partir do século XIX, e aí esse eclipse faça uma figura do Marquês de Pombal, que é uma figura muito querida, tanto por liberais como depois por republicanos. Mas esta questão do núncio é de facto uma questão de afirmação de poder, porque obviamente que a possibilidade de entrega de um barreto cardinalício a um núncio depois de estar em Portugal, ou seja, para alguém de qualidade, seria tão atrativo vir para Lisboa como para Madrid ou Paris, porque depois também seria premiado por isso. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Não é uma mera questão de vaidade, é uma questão também de que a Santa Sé passaria a nomear uma pessoa de qualidade e essa pessoa aceitaria vir para Lisboa porque sabia que teria a mesma recompensa do que se fosse para Madrid ou para Paris. Tanto mais que o Dom João V bate-se por ele, mas nem sequer gostava dele. Pois, ele bate-se para que o núncio, não aquela pessoa em concreto, mas o núncio em Lisboa, bate-se para que Lisboa fosse equiparada, a corte portuguesa fosse equiparada às outras. Sim, exatamente, e esse é um ponto importantíssimo, e mais, aconteceu o caso inusitado de haver 2 núncios, não é? O que é outra coisa. Exatamente, o Papa nomeia um, mas o Dom João V não o deixa entrar e não deixa de sair o outro. Exatamente, e essa cena... E nacionaliza a nunciatura, que é uma das coisas também. Essa cena é tão esquecida, e como o Lourenço estava a dizer, isso mostra que quando o século XIX diz um rei beatão, um rei que é capaz de cortar com Roma por causa de uma questão destas. E há outra coisa que me faz muita confusão. Por exemplo, Borges Macedo, quando escreveu sobre no bicentenário do Marquês de Pombal, dizia o Marquês de Pombal como embaixador, que elas envolvia-se em questiúnculas, sem interesse, as cartas longas com personagens secundárias, enfim, aquilo que o Marquês de Pombal fez em Londres, é sempre difícil medir o trabalho do embaixador, mas Sim. aquilo que ele fez em Londres, a forma como ele agiu, tão diretamente consciente dos problemas portugueses, mas mais depois, o facto de ele ter sido enviado para Viena para resolver um problema precisamente com núncios. O problema que a Maria Teresa da Áustria tinha com o Vaticano, com Roma naquela altura, era precisamente um problema com núncios. Portanto, dá-se aí a consciência de que Dom João V e os seus embaixadores tinham plena consciência da importância disso. E muito, para mim, é um dos pontos que me devo dizer até que me irrita um bocadinho mais, é considerar que o Marquês de Pombal foi um embaixador de segunda e que não fez nada de importante. Nada. Todas aquelas missões foram espinhosas. Ele fez questão de ganhar os espinhos todos e de os valorizar, mas mostram isto que estamos a falar aqui, não é? A importância da igualdade com as outras potências, que passa precisamente pela importância do núncio, pelo título de patriarca, mas passa por outras coisas também. Eu achei inacreditável, por exemplo, que o rei tivesse escrito ao Papa uma carta em português, da sua própria mão. Na altura do pedido das armadas para combater os turcos. E lembrando que havia outros assuntos a discutir. Portanto, isto mostra que o rei não era submisso ao Papa e tinha plena consciência de que precisava de todo este reconhecimento da sua parte, mas que compreendia também que o seu poder vinha de Deus. E aqui vem outro ponto que me parece, pegando outra coisa que o Lourenço levantou há pouco, que é: parece muitas vezes muito pouco filho de Dom Pedro II, que apesar de tudo era um homem devoto, e parece muito mais o lado orgulhoso de Wittelsbach, que teve os franceses a destruir todo o território, que se converteram ao catolicismo depois do protestantismo, e parece muito mais alguém que tem noção: a religião é importante, mas é a religião que é importante e não são as figuras que geram a religião que são importantes. Esta atitude é algo absolutamente diferente e revela uma personalidade do rei que não estamos habituados a ver. Sim. E é interessante também, porque quando nós pensamos, ou quando nós o apelidamos de Rei Sol português, fazemos sempre essa comparação com Luís XIV, ou seja, ele gostava da figura de Luís XIV pelo que ela simbolizava, mas em relação à França e até a própria questão da neutralidade portuguesa. A ideia que nós já reforçámos aqui várias vezes no programa: não é neutral quem quer, é neutral quem pode. Não foi fácil a Dom João V manter, e com grande habilidade, esta opção muito atlântica de Portugal, e esta, com tudo o que isso possa ter de questionável, de opção pelo Brasil e de ligação atlântica, e manter uma neutralidade nos conflitos europeus, que obviamente que esta primeira metade do século XIX, sobretudo até à Guerra de Sucessão da Áustria e depois a Guerra dos 7 anos, mas esta primeira metade, ou seja, o tempo do reinado de Dom João V, depois do fim da Guerra de Sucessão de Espanha, foi um tempo de relativa paz. Houve ali umas questões na década de 1730, até quando o Carlos de Espanha, então de Espanha, vai para o trono de Nápoles, e há ali algumas questões nessa etapa, mas é, de regra geral, uma época de poucos conflitos a nível europeu. Mas mesmo assim, não é fácil para um rei de Portugal, de uma potência periférica,
afirmar-se no espaço europeu, afirmar a sua neutralidade e afirmar-se a par dos outros, porque não é só com a Nunciatura. Por exemplo, aquela parte que também descreve aqui no livro da troca de princesas no Caia, os dois monarcas atuam de forma equiparada. Sem dúvida. Esse era um dos pontos essenciais, exatamente. Porque essa troca de princesas, aliás, imita as trocas de princesas que tinham sido feitas com França. Portanto, era muito importante que aquilo fosse respeitado. E mais, há um pequeno episódio contado pelo embaixador, na altura, por um abade francês, que conta que o ministro principal de Dom João V, na altura, o Diogo Mendonça, chegou e viu, será que nós podemos ter mais algum tempo para preparar-nos um bocadinho melhor? E o Filipe V estava cheio de pressa. Não tenho tempo para isto, vamos já fazer isto amanhã, porque queria exatamente que as equivalências e todos os pormenores estivessem exatamente dispostos como devia ser. Houve ali umas ligeiras... Vocês podem explicar um bocadinho o que é a troca de princesas, que é para as pessoas lá em casa saberem. É que a nossa... é uma princesa portuguesa casa-se com o rei de Espanha e uma princesa espanhola casa-se com o rei português. E é no Caia, exatamente na fronteira entre Portugal no Caia, exatamente. Numa zona ali de ilha e uma terra, quase um território neutro, que exatamente no ponto de fronteira... E chegando os reis e as comitivas exatamente ao mesmo tempo, para não esperar pelo... Cheias de coches. Vocês não se esqueçam da importância dos coches. O coche da mesa foi feito nessa altura. O coche da mesa, exatamente. Mas os coches que vão à Embaixada ao Papa e os coches que vão da Embaixada a Paris, isso era o fundamental, quer dizer, era o elefante e o rinoceronte de Dom Manuel. Era a importância, o poder. E, aliás, o Museu dos Coches deve imenso ao Dom João V. É praticamente só... Quer dizer, não é só o Dom João V. O Dom João V é responsável mais Mas aqui, só para fechar esta questão da troca de princesas no Caia, primeiro foi o forçar também Filipe V a vir até Badajoz, que ele, aliás, como diz aqui no seu livro, Filipe V passou grande parte do seu tempo num estado depressivo e abdicou e depois voltou, forçá-lo a vir até Badajoz, que era algo que ele não queria. E depois... em absoluta igualdade, porque nenhum deu um passo antes do outro, não é? Era muito difícil e depois há esta questão diplomática de exatamente uma princesa portuguesa que depois se casa com o futuro Fernando VI de Espanha e Dona Mariana Vitória, que vai ser a mulher do rei Dom José. E também há aqui um outro ponto interessante sobre Dom João V. E mais uma vez aqui se nota um bocadinho o que pode ser o eclipse face depois ao que é o Marquês de Pombal, ou o eclipse da historiografia. Não estou a dizer de facto do que aconteceu, aliás é bom porque aqui trazemos uma nova luz a este reinado. É que quando falamos em Dom João V, rei absoluto, parece que não existia ninguém de valor ou de qualidade no reinado a quem o rei desse crédito. Ora, isto não é verdade, porque desde a nível diplomático temos um Conde de Tarouca, um Marquês da Cunha, um Marquês de Pombal também. Os secretários de Estado, desde um cardeal da Mota, os irmãos Mota, até ao Diogo de Mendonça Corte Real, eram pessoas de muita qualidade, já para não falar de um secretário pessoal do rei, não era secretário de Estado, mas um secretário pessoal do rei, que negociou o Tratado dos Limites, Alexandre de Gusmão, irmão do padre Bartolomeu de Gusmão. Exatamente, da Passarola, irmão. Há pessoas de muita qualidade que, tal como o reinado foi eclipsado, também elas acabaram por ser eclipsadas pela historiografia. Sem dúvida. E poderíamos falar um bocadinho delas também, da sua importância neste reinado. Sem dúvida. Além das que enunciou, há ainda mais outras que me parecem importantes. O Padre Carbone, por exemplo. O Padre Carbone, sim senhora. Que vai para Portugal, um jesuíta que veio para Portugal. Napolitano. Exatamente, que era cosmólogo e que teve uma amizade muito próxima com o rei. Esse é outro aspecto curioso. O rei escolhe pessoas com quem tem uma relação pessoal. E essa relação pessoal é uma relação extremamente humana. O Padre Carbone sentava-se com ele, há descrições disto de cartas, ele explicava-lhe imensas coisas sobre astronomia, que era uma das paixões de Dom João V, uma das muitas. Matemáticas também. Matemáticas, sim. A música. A geografia. A música. Ele introduziu a ópera, coisa que eu lhe estou eternamente agradecido. A ópera italiana, claro. Aí mais a mulher do que ele, mas ele também, mas... sim, sem dúvida. Ele depois seguiu, que é outro mito. É outro mito do que Dom João V não percebia nada de música e não gostava nada de música. É outra coisa inacreditável que não se consegue... mas já poderemos voltar a isso mais tarde. Então, o Padre Carbone, o que é impressionante é que ele tem estas relações pessoais muito fortes com estas figuras, passa muito tempo a estudar os astros, era uma das paixões dele, tal e qual como lá está, vamos falar sobre a ópera, mas depois a geografia, e
é interessante perceber como essas relações pessoais ocupam tempo, não só do rei, mas das pessoas à volta dele. Há cartas do Diogo Mendonça que estão na Torre do Tombo a pedir ao Dom Luís da Cunha: veja lá se no Observatório de Paris encontra, eu cito essa carta, encontra o rei quer saber. E aquilo não é só um interesse do rei já, é um interesse das pessoas que estão à volta dele. Isto mostra uma curiosidade enorme, que não é apenas de um rei, peço desculpa pela expressão, pato bravo, que é a imagem que muitas vezes que se dá, que manda pôr dourados e que não tem nenhuma noção do dinheiro que tem, nada. Ao início, há algumas fontes francesas que dizem: o rei compra muitos livros e muitas coisas, mas não gasta nenhum tempo a ler. Pelo contrário, há inúmeras descrições de que ele lia demais. Os médicos mandavam até numa certa altura que ele lesse menos. Então isto dá a ideia de um homem que se reuniu de figuras, como o Lourenço dizia, extremamente válidas, mas tinha com elas uma relação extremamente rica também, que não passava apenas pela imagem, enfim, um pouco, às vezes quase até tarde medieval, não é? Do pobre Diogo Mendonça sentado no conselho, no banquinho, a escrever à mão, e o rei que se irrita com ele e tira-lhe o tinteiro. Vai muito para além disto. Com o Padre Carbono, por exemplo, confiou-lhe as espinhosas situações com o Marquês de Pombal, e com a situação de Roma e de Viena, por exemplo, vê-se que o Padre Carbono está envolvido em muitos outros assuntos. Ele dividia estas questões pelos secretários um pouco privados. Sim. E esse foi um dos problemas do eclipse final dos 8 anos. É que há ali um buraco de tempo em que ninguém percebe bem quem é que está a gerir. Há um vazio de poder. Há um vazio de poder, porque estas relações pessoais e esta forma de gerir as coisas que deixaram esse vazio de poder. Porque depois, não sendo institucional, depois quando há um momento em que o rei, eu penso que o rei terá tido um AVC ou algo parecido, não é? O que nós chamaríamos hoje um AVC, não havendo formalmente o poder, não estando formalizado, depois o vazio instala-se. Completamente. O vazio instala-se e, sobretudo, há uma tentativa de duas figuras de crescer rapidamente. Há duas figuras que colaboram muitíssimo na tentativa de pôr o Marquês de Pombal para o lado. Isso na outra biografia eu evidenciei isso, que é, já o Jaime Cortesão tinha a ideia num dos seus livros de que o Gusmão, por exemplo, o Alexandre Gusmão, abria as cartas e respondia em nome dos secretários de Estado. Isto não há dúvida nenhuma. O pobre Marquês de Pombal está a tirar uns dias de férias em Richmond quando chega e recebe uma carta de um tom que é certamente do punho do Gusmão. Outros historiadores confirmam um pouco essa ideia. Portanto, já havia um vazio de poder em algumas situações anteriormente, que é depois, na altura da doença, agigantado pela doença do Cardeal da Cunha, por exemplo, pelo facto do rei não deixar que a mulher gerisse muitas coisas. Mas o problema da mulher não poder gerir muitas coisas é também um problema espanhol. A Isabel Farnésio em Madrid, portanto, a mãe da... Não é? Pelo contrário. Sim, escrevia à filha a perguntar: e a rainha? O que é que a rainha vai fazer? O Lourenço há pouco falou das tensões internacionais. Muitas das questões pessoais do Dom João V meteram-se na vida pessoal dele, meteram-se os problemas internacionais. As tensões com a mulher, para além das muitas amantes do Dom João V, têm a ver... Que era fidelíssimo, não me esqueço. Que depois, ironicamente, foi fidelíssimo. É verdade. Mas que diz nas últimas cartas que a mulher era uma santa, não é? Pronto. Isso devia ser. Sem dúvida que era. Devia ser. Mas é o estilo. Há um grande medo de que a rainha tão válida queira puxar Portugal para, numa altura em que o rei está doente, para alguma decisão. Sim. E, por exemplo, há bocadinho o Lourenço falou da questão de Nápoles. Foi outra das coisas em que houve um problema entre o marido e a mulher. O Dom João V disse à Dona Mariana que estava a comportar-se como imperatriz da Alemanha e não como rainha de Portugal, que não ia e permitir que ela envolvesse Portugal numa guerra dessas. Aqui há duas feridas que me parecem revelar. Além das pessoas de valor que o Lourenço enunciava, há duas outras coisas que eu gostava de notar e que estão eclipsadas, que agora faço a piadinha eu, que são duas mulheres que estão à parte. Toda a gente fala na Madre Paula, mas a mãe do Dom João V parece-me ser uma enorme chave perdida. Sim. Este casamento... E aqui no seu livro, na parte inicial, fala bastante de Maria Sofia Neuburgo. Exatamente. Revela, porque ela estava bastante eclipsada também. Esse é o meu ponto, porque talvez até com uma certa insistência, se nós vemos a ação daquela rainha, outra rainha santa, lá está, com muitas ligações, curiosamente, à imagem da Rainha Santa Isabel. É muito curioso um dia alguém continuar esse estudo e perceber se ela não construiu a sua imagem a partir daí. Mas pronto, a ideia de que ia buscar os pobres, que lhes dava de comer. Mas inspirada pela... Sim. E ao mesmo tempo que saía do paço, que queria dar de comer às pessoas que estavam mal, mas ao mesmo tempo que diz ao rei: eu quero sentar-me no Conselho de Estado. A anterior, a rainha francesa, a mulher de Dom Afonso VI e depois de Dom Pedro II, sentava-se no Conselho de Estado e nas decisões importantes que
tinham a ver com o filho. Ela sentou-se no Conselho de Estado e fez questão de garantir que tinha a maioria dos votos para votar as coisas a seu favor. Isto não revela uma rainha beata, posta de parte, submissa, pelo contrário. Portanto, essa é uma das pessoas de valor, pegando no que o Lourenço perguntava, que é importante destacar. No meu entender, mais do que a Rainha Catarina, mas não tenho muitos pontos para isso, embora a ligação dos dois fosse forte. Há cartas pessoais, como beijinhos para o seu João, e a ideia, de facto, como já falámos, daquele encontro com o Arquiduque Carlos. A outra figura é a Dona Mariana. A Dona Mariana, que faz algo absolutamente extraordinário. Ela não só, do ponto de vista pessoal, entende o tipo de marido que tem, chega a deixar cair uma amante, ainda aceita, agora 5 ou 6 ou 7, pronto. Já é demais. Já é demais. Por um lado, se compreende a natureza do marido, apesar de ter tido um pai que era fidelíssimo à mãe e ser uma coisa estranha para ela, mas o irmão, por exemplo, morreu por causa... O irmão já não era, o Leopoldo. Exatamente, já morreu por causa disso. O José, o que vai ser o inspirador do nome de Dom José. Mas, ao mesmo tempo... Há outra coisa que ela, se ela percebe o temperamento do marido, é ela que verdadeiramente, como há bocadinho ambos notavam, puxa o rei da sua sombra no início do reinado e diz: João, tens que pôr isto, tens de começar a governar. São os biógrafos dela, daquela época, que mencionam isso, mas há uma alteração, sem dúvida, dentro do rei. O rei está doente, começa a ficar em baixo, percebe-se que não quer tomar talvez o poder em mãos, e isso ao mesmo tempo temos a lua do irmão Dom Francisco, violento, sempre presente e agigantado um pouco pelos conflitos externos. Sim. Mas aqui a rainha, a Dona Maria Ana, teve não só bastante influência na educação do filho e herdeiro do trono, do príncipe do Brasil, o que poderia até ser mais o que mostra, e isso permite-lhe que ela venha a ter bastante protagonismo na fase inicial do reinado de Dom José. Sim, até morrer, não é? Aqueles anos entre 1750 e 1754 são anos que também não se fala muito, mas em que a rainha mãe... Infelizmente o Dom José depois tem uma filha que ainda é mais mal vista pela República e pelos liberais do que o Dom João V, que é a Dona Maria I, sim, com o seu Pinamanique, não é? Que era o horror da sim, coisa. Acaba, mas Dom João V acaba por ser o ódio de estimação da historiografia liberal. O Pinamanique é mais ódio de estimação. Até porque o Pinamanique nem sequer tem grandeza, não é? Era o intendente-geral da polícia, depois foi um bocadinho mais para cima, mas começou por aí. Era uma espécie de chefe da polícia da altura. Mas voltando um bocadinho atrás, a gente está-se a esquecer, e é bom, acho eu, não é que a gente não saiba ou que nos estejamos a esquecer, mas para quem está lá em casa, que é, o Dom João V, além disso, fundou a Academia Portuguesa de Roma. De História e de Arquitetura e tudo. O Ludovice, que é quem faz o Convento de Mafra, agora chamado Palácio Nacional de Mafra, não é? É um produto, digamos, do Dom João V. Como há muitas coisas, toda a talha que durante anos foi, hoje em dia é preciosíssima, não é? Os próprios brasileiros dizem que aquilo... E não contam com a talha dourada toda que a gente lá deixou como reparação colonial. E pensam que a gente trazia o ouro todo quando só trazíamos um quinto, mas isso são outras coisas. Os outros 4 quintos não eram propriamente do Estado português. Mas quer dizer, a parte da construção não só do palácio, mas depois do Aqueduto das Águas Livres, que é uma coisa fundamental no próprio desenvolvimento da cidade de Lisboa. E na salubridade da cidade de Lisboa. Henrique, e acrescentava também o projeto de Palácio Real com Patriarcal, que depois acabou por não vingar. A Patriarcal depois acabou por ficar contínua ao Paço da Ribeira, e tudo foram as obras compradas por Dom João V que foram com o terremoto. Portanto, e aí é uma pena porque não conseguimos perceber. Nós hoje em dia temos Mafra como referência, e temos Mafra como referência do património arquitetónico mandado fazer por Dom João V, porque também não temos referência de tudo o que ruiu em Lisboa na altura do terremoto. A ópera de Tejo, que não era bem dele, mas quer dizer, é posterior. Mas a ideia da ópera lírica é do Dom João V, ou da mulher de Dom João V, enfim,
é do reinado do Dom João V. O Dom José vai herdar essa ideia e a ópera é inaugurada, aliás, poucos dias antes do terremoto. Meses, em março. Acho que é março de 1755. Sim, o terremoto foi em novembro. Mas quer dizer, essa parte, toda a parte da música, vamos lá ver. Tirando o João Domingos Bom Tempo, que é do século XIX, os grandes nomes da música portuguesa, internacionalmente, não é? O Barcos de Portugal, sim, Scarlatti, sim. Mas o Scarlatti veio de Itália para cá para ensinar e os outros são discípulos dele, não é? O Carlos Seixas e por aí fora. Mas são daquele tempo, Dom João V, Dom José. Sim. Dom João V, Dom José. Quer dizer, ele, na verdade, aqui na área cultural há de facto um mecenato e uma capacidade. E não só, mesmo na literatura, ele tem alguma influência. Embora não, naturalmente, do iluminismo e da que haveria de ser depois no século XVIII já, que é completamente diferente, mas ele consegue ainda assim que Portugal, na altura, tu há bocado disseste um país periférico, mas Portugal não era bem periférico ainda na altura. Quer dizer, tinha estado dominado por Espanha, corte periférica. Ainda tinha o Brasil, que era um território que, aliás, todas as fronteiras atuais do Brasil, mais ou menos, foram definidas na altura sim, do reinado dele. Pelos padres matemáticos. É verdade, e é uma grande conquista, porque quer dizer, ele é um dos que contribuiu para o Brasil ser o maior país da América Latina, não é? Porque também ninguém se lembra disto. Aquilo podia estar tudo esquartejado como estão as possessões que eram espanholas, não é? Sim, sim. E ele aí consegue. E tínhamos ainda a Índia, e tínhamos Macau, e além de Macau e da Índia, repara que toda a cristandade às tantas se zanga com os chineses na questão do rito chinês. Já ninguém se lembra da questão do ritual chinês, que era o que os jesuítas faziam, um ritualzinho assim mais achinesado, que era para converter mais chineses. Ora, o Papa proíbe isso, não é? Mas os portugueses ficam lá e continuam a dialogar com os chineses. Portanto, Portugal aí ainda tinha, ou estava a voltar a ter, uma presença internacional que não era tão como não tinha desde o século XVI. Como não tinha desde o início do século XVI. Acho eu, não sei se concordas com isso, Pedro, mas... Sim. A questão dos ritos chineses vai percorrer o reinado inteiro, desde a primeira audiência, como eu já disse. Ele não larga, é um assunto que não vai ficar resolvido, mas ele não larga, precisamente porque tem consciência, ao mesmo tempo, de que faz parte da aculturação jesuítica, e isso aconteceu também no Brasil, e o Papa não estava preocupado com isso, pelo contrário. Agora, a questão da música aqui é muito interessante porque, claro, há um investimento cultural enorme. A música aparece, há uma investigadora italiana que tem estudado muito isso, Giuseppina Raggi, de Coimbra, tem estudado muito a importância da ópera e de quando é que surgiu. Há de facto um pequeno teatro de ópera que é feito. Primeiro, as representações são feitas nos apartamentos dos reis, mas depois começa a haver qualquer coisa e o rei quer fazer um grande teatro de ópera que depois o filho vai fazer, sim, mas há indicações de que haveria já algo preparado para isso. E a ópera acaba por estar ligada aos momentos importantes da vida da corte, os aniversários dos reis, ou então os dias do santo, do rei, etc. Aliás, como as touradas, curiosamente. Exatamente. As touradas são uma maneira, é outro aspecto curioso. As touradas aparecem, mas aparecem também como um motivo muito afetivo. É terrível dizer juntar afetivo às touradas, mas o ponto é este. É que a Dona Mariana Vitória tinha muito boas memórias das touradas quando tinha sido reenviada. Lembremos-nos, ela ia casar com o Luís XV e foi reenviada. E foram feitas touradas em sua honra, ela gostava muito. E o Dom João V todos os dias a visitava. E isto foi feito numa altura em que a princesa estava particularmente triste. Portanto, ele tinha um cuidado melancólico. Tinha o cuidado de tentar... Diz ao Cardeal da Mota, eu já não sei o que lhe vou dizer hoje. Pronto. Isto tem a ver com outro aspecto que eu gostava de destacar mais tarde, talvez, que é a ideia de como a vida internacional se meteu dentro da vida pessoal do Dom João V, não apenas com a mulher, como já falámos, mas com outros aspectos. Com a Nora, Com a Nora, houve ali uns conflitos que perturbaram a imagem dele e que o eclipsaram outra vez. Mas só voltando aqui à questão da ópera, esse investimento cultural que é feito no envio de uma série de músicos, de pintores para Roma e na contratação de muitos outros que vieram depois para cá, mostra que o rei tinha noção de que era preciso fazer um investimento cultural em Portugal. Há um livro fascinante de uma investigadora, Angela de la Force, que estudou, que se chama a Biblioteca Perdida do Rei de Portugal, The Lost Library of the King of Portugal. Ela fez um livro magnífico, enorme, e nós conseguimos mais ou menos retraçar
através das descrições dos embaixadores, através de um catálogo muito grande que foi mandado fazer e que mostra que o rei fez uma biblioteca enorme que juntava não apenas a enorme biblioteca musical do Dom João IV, mas as outras coisas musicais que ele queria juntar, mas uma biblioteca imensa que ele estava a fazer no Paço, que ele manda copiar, saber como é que se fazia lá fora. O Dom Luís da Cunha, embaixador em Paris e depois na Holanda, chega quando está em Bruxelas a roubar uma descrição de como é que era o catálogo dos livros e dizer ao homem que só lhe dá aquilo em troca de qualquer coisa. Bom, histórias de espionagem culturais que mostram que o rei quis fazer um investimento cultural em toda a linha. Portanto, não apenas... Aliás, para quem quiser ver, ainda há a Biblioteca Joanina da Universidade de Coimbra, que é uma coisa absolutamente maravilhosa. Sim, mas aqui não temos só o edifício que é importante, mas temos a ideia de comprar os livros, arranjar os melhores gravadores, encontrar os melhores, as pessoas que mais que fazem melhores livros. Portanto, o Padre Lupo, por exemplo, que é um encadernador que mais tarde só o Luís XV vai fazer. Nós temos livros feitos com um cuidado, com a consciência de que isso tem que ficar para a posteridade. Portanto, não há apenas um investimento naquilo que é solar à volta dele na corte, mas percebe-se que é preciso formar pessoas. E como o Lourenço dizia há pouco, estas pessoas extraordinárias da pequena nobreza e letrados, não é? Que ele chama para embaixadores, que ele convoca para a Academia Real de História, sim, que é outro feito incrível. Todas estas pessoas têm instrumentos. Na Academia Real de História recebiam dinheiro para fazer a sua investigação. Mas ao mesmo tempo tinham bibliotecas, além dos arquivos. Tinham condições. Tinham condições enormes. Outra coisa que eu achei curiosa é a descrição de que ele vai à Torre do Tombo. Ele vai à procura dos documentos antigos. Portanto, em cada aspecto temos um rei que se interessa por tudo e que esse investimento cultural não é deitar dinheiro a rodos por fora. Por outro lado, há este outro aspecto que eu queria muito sublinhar, se me permitem, que é a ideia de que me fez muita confusão como biógrafo, que é esse o meu trabalho, não é? Que é ver até que ponto a vida familiar foi afetada pelos acontecimentos internacionais. Ele tentou, de uma maneira extraordinária, afastar a pessoa dele, de separar as várias identidades que conviviam nele. Isso parece-me extremamente complexo e não habitual de se ver aqui. O filho não fazia isso. O Lourenço há bocadinho pegou nesse ponto do pai. Talvez esse tenha sido um dos problemas da psique torturada do pai. Eu estou convencido que foi o que ele fez ao irmão. Claro. Mas pode ter sido outras coisas mais. Mas aqui a ideia é que quando ele diz a uma amante, isso não é comigo, isso é com o homem que se senta no terreiro do Paço. A pessoa que é capaz de distinguir todas estas coisas, que sofre como chefe de família. Quando o Dom Manuel, irmão, ele teve um irmão, Dom Manuel, que queria viajar com ele. O Dom João V teve uma grande viagem programada pela Europa, queria ir pela Europa fora, gastar imenso dinheiro, fazer uma viagem que ia percorrer a Europa fora até chegar a Roma. Tinha previsto levar consigo 5 milhões ou 6 milhões para gastar, 2 milhões em barras de ouro, joias, sim, era uma coisa de um Fausto inimaginável. Sim. E queria até levar pequenas joias para distribuir como se fossem pastilhas e 40 retratos. Então, esta ideia desta viagem, que é, como o Lourenço dizia há pouco, parte deste programa tão grande de evidência de Portugal como uma coisa importante, é um desejo do rei que mostra também o seu lado cultural. Ele quer perceber o que se passa lá fora. É um pouco o que aconteceu com o Pedro o Grande, com a viagem. Era isso que eu estava a pensar, exatamente, quando fez a Haia e a outros, e querer saber como é que se faz para depois levar. E estávamos aqui a falar na questão da equiparação com as outras potências. A nível interno também há claramente um reforço do que é o papel do rei face à alta nobreza e à nobreza toda do tempo da restauração, que teve muito protagonismo na segunda metade do século XVII. Mas já falámos aqui um pouco de algumas figuras que foram as figuras que verdadeiramente tinham capacidade para afrontar o rei, os seus irmãos, de maneira diferente. Dom Manuel, que não obedecendo, fez aquilo que o rei não pôde fazer, que foi viajar pela Europa, e Dom Manuel esteve no Sacro Império, foi falado para ser rei da Polónia, falou-se num casamento dele com prestígio, e depois num outro irmão, esse que o afrontava mais diretamente porque estava perto, que era o infante Dom Francisco, que foi sempre uma sombra pelo seu caráter. Parece que, até Pedro refere aqui no livro, mais Dom Pedro II, não é? Sendo que Dom João V seria mais parecido com Dona Maria Sofia, com a mãe, e que foi uma figura que verdadeiramente o afrontou e que o deve ter desgostado, porque aqui temos um tipo de relação diferente, que já não é do rei com a alta nobreza, em que o rei claramente
a põe num papel que de forma alguma se pode equiparar ao rei, então sobretudo depois da morte do Duque de Cadaval, que era ainda aquela figura de referência tutelar do tempo da restauração, mas estes irmãos, a relação dele com os irmãos é também uma relação complexa. É uma relação muito complexa, porque quando morre a mãe, as crianças são pequenas, portanto, ela tem 10 anos, os irmãos vão por ali abaixo até 1 ou 2 anos, até o irmão mais novo. Portanto, o Conde da Somar diz mesmo numa carta que fica preocupado como é que aquilo vai acontecer naquele palácio, que não vai ter uma mão forte para o gerir. Ora, isso quer dizer que a rainha tinha uma mão forte para gerir todas as crianças e educá-las. É isso que isso quer dizer. A tia Catarina é enviada depressa para o palácio logo no início do reinado para tentar governar isso, mas de facto, logo desde essa altura há ali uma falha. É muito impressionante pensar que temos um rapaz de 17 anos, como há pouco referiam, que se torna rei de Portugal com o país dividido e que é chefe de família. Tem logo o irmão, que é o oposto, e que quer em todas estas situações em que o Dom João V não tem poder, como a guerra da sucessão espanhola, mostrar-se. Ele quer ir de repente para o campo de batalha. É uma coisa que ele não pode fazer. Por exemplo, é uma coisa que o Luís XIV evitou que o irmão tentasse fazer, precisamente. Se aparece neste momento um Dom Francisco, que é um general que consegue estar no campo de batalha, falar com os generais e fazer surgir uma força. Isto é uma coisa que vai repetir o fantasma. Força militar e exatamente. O fantasma do pai e do tio. Exatamente. Portanto, temos este problema aqui, ao mesmo tempo um homem bastante incontrolável e um homem que ele consegue, sem ter conflitos com o irmão, pôr de parte. No final da vida, eu cito já uma carta muito curiosa em que o irmão diz que quer ser cardeal. Ele pede-lhe muitas coisas, quer casar com uma princesa, o Dom Francisco, depois quer isto, depois quer aquilo, e o Dom João V não responde a nada e diz: se tens vocação, pois força. Quer dizer, mostra que ele conseguiu com toda esta calma gerir tudo isto. Mas há uma altura em que se chega a temer, porque o casamento com a Dona Mariana ao início é uma situação complicada. Ela chega e está uma amante instalada no palácio, não é? A Filipa de Noronha. Nunca li uma prova, pode haver em Viena ou noutros lugares, de que ela pensasse ir-se embora, a Dona Mariana. Deve ter sido um choque. Foi um choque enorme, e foi através da ópera que ela ganhou espaço, como eu conto na biografia, espaço para entrar dentro da vida do palácio. A outra coisa que acontece, como o Lourenço falava, foi o problema com o Dom Manuel. O Dom Manuel quis ir nesta grande viagem. O Dom João V não quis levá-lo, queria levar o outro irmão, o Dom António, portanto não o Dom Francisco violento, nem o Dom Manuel. O Dom Manuel ficou furioso, meteu-se dentro de um barco e foi embora. E andou de todos estes anos, isso é que é impressionante ver na biografia, cada vez que o Dom João V tenta dar um passo internacional, o irmão aparece a cortar-lhe as voltas. Não sei até que ponto isto é preparado. O irmão parece... Eu li... Parece que adivinhava. Mas, por exemplo, para as pessoas lá em casa seguirem dois pontos. Quer dizer, antes da troca de princesas, o Dom Manuel decide ir para Madrid. Para que o Dom Manuel vai para Madrid? Está à espera que lhe seja dado algum cargo importante. Está sempre... Cria problemas em Viena. Oscila entre uma vida completamente dissoluta. Não percebemos bem o que é essa vida dissoluta. Há descrições que são muito vagas, de ter muitas pessoas à volta dele, gastar muito dinheiro, mas ao mesmo tempo, como o irmão, depois tem um lado místico muito pronunciado. Mas esse é um evento que podia ter sido potencialmente perigoso. Outra coisa, que é a obsessão com os casamentos, não é? Ele chega a ir a Moscou tentar casar com a Czarina, uma coisa inacreditável. Sim. E a história do rei da Polónia. E na história do rei da Polónia é outra coisa em que a historiografia tem sido muito injusta com o Dom João V, dizer ele não quis nada que o irmão fizesse nada disso. Pelo contrário, o Dom João V tenta fazer tudo o que pode, mas tem o Conde Tarouca, embaixador português em Viena, chega a dizer a Dom João V: Sua Majestade tem que ter consciência que não vamos enviar milhões de cruzados para aqui por uma coisa que pode não ficar nas nossas mãos. Claro. Portanto, só para os nossos ouvintes, o rei da Polónia na altura era eleito. E portanto, Dom Manuel candidatou-se. Dom Manuel, irmão de Dom João V, na altura candidatou-se ao trono polaco. Foi uma das suas muitas tentativas de protagonismo. Sim, a proposta veio do imperador. Essa era a ideia. Seu primo. Era uma construção ideal, mas ao mesmo tempo que sabia que era uma figura fraca e era-lhe dada como mulher mais um Habsburgo, mas o Habsburgo já tinha 42 anos, era hiper-religiosa, não havia nenhuma ideia de futuro nessa. Mas pronto, aqui temos uma ideia do Dom João V que faz tudo aquilo que pode pelo irmão. E eu penso que esta ideia do irmão que vai lá fora quebrar a imagem perfeita que o Dom João V tenta dar, sobretudo uma autoridade rigorosa, planificada, que tem consciência dos seus atos, deve ter sido extremamente torturante.
e muito angustiante. Pedro, o nosso tempo vai avançando, mas havia aqui outros 2 pontos que eu acho que era interessante focarmos. O primeiro, de tentarmos perceber, no meio de todo este reinado, até que ponto é que as críticas historiográficas posteriores têm ou não razão, até que ponto é que Dom João V, contextualizando na sua época, foi ou não um reinado positivo para os súbditos, sendo que na altura a preocupação de todos estes chefes de Estado, e é preciso conhecer a mentalidade da época, era muito mais do país em si, do próprio prestígio do país, que era o que todos, Luís XIV, Fê-lo, Luís XV a mesma coisa, Dom João V em Portugal, do que com as condições de vida dos súbditos. Portanto, nós não estamos a falar em termos de século XX ou de século XXI. Até porque não se votava. Até porque não se votava, portanto não se tinha que validar a ação governativa. Mas, se um reinado como o de Dom João V, que é um reinado onde não havia guerras, e a questão, na altura, sobretudo, os súbditos teriam melhores ou piores condições, consoante a questão fiscal, se havia fomes e se havia guerras, e se o exercício da justiça era muito repressivo ou não. São as principais questões que, para um súbdito do século XVIII, se nós fôssemos súbditos no século XVIII, estaríamos preocupados se teríamos uma justiça muito ou não asfixiante ou repressiva, se teríamos impostos muito pesados, se teríamos o nosso rei constantemente envolvido em guerras. Este era o contexto em que a maioria da pessoa comum se veria, e se teria pão para pôr na mesa nessa noite. Ou seja, até que ponto é que estas críticas são justas ou não, sendo que justo é sempre algo relativo. Até que ponto é que a ideia de uma mera ida ao Brasil para retirar riquezas e depois entregá-la aos britânicos e depois entregar na Praça de Lisboa grande parte do comércio aos britânicos é verdade ou não, para percebermos até que ponto é que uma avaliação objetiva de Dom João V poderá mudar a percepção que temos deste tempo e deste reinado, obviamente sempre contextualizando o que era a realidade da época e comparando com os seus pares, que é a única comparação possível que nós podemos fazer, não é? Não é comparando a sua ação com a de um governante do século XX ou do século XXI, porque isso é anacronismo. Sem dúvida. Eu penso que esse é o aspecto em que um biógrafo como eu pode contribuir com algumas luzes novas, porque o meu papel não é ser historiador. Esta coleção de biografias, aliás, tem mostrado isso, é uma novidade em Portugal, não é? De certa forma. Temos muita ideia da biografia romanceada, que há um romance misturado com biografia para completar os espaços em branco, e aqui procura, através das fontes, não é? Tentando contar uma história, enfim, procurar a personalidade do rei. E isso que o Lourenço acabou de enunciar, como fiz para o Marquês de Pombal, na verdade, mas parece-me um ponto muito importante, porque enquanto sem o trabalho de milhares de historiadores este livro não era possível, mas eu tento precisamente tentar perceber quais são os aspectos da vida pessoal do rei e daquilo que o rei herdou da sua família e da sua esfera interior e daquilo que está à sua volta e como é que isso agiu na vida de todos os dias. E esse aspecto da ligação com os súbditos que mencionou é muito importante, porque ele em várias cartas menciona coitados dos súbditos que se estão a matar. Há duas situações, uma delas com a Dona Mariana, em que há uma revolta em que as pessoas na Ribeira param a liteira onde ela ia. Dizem: minha senhora, é por sua causa que estamos a viver isto. Cá está aquilo que o Lourenço dizia. Uma guerra estrangeira que não compreendemos e sem pão. Isto acontece frequentemente, ou seja, a ideia de que o rei pode resolver o nosso problema e que o rei tem que estar atento aos súbditos. E ele faz questão de acontecer isso. Agora, há aqui um ponto curioso sobre isso, que é, se há essa noção, ao mesmo tempo vê-se que há uma falta de humanidade, por exemplo, em Mafra. Esses relatos foram muito amplificados e também amplificados pelo romance do Saramago. Há uma mulher que vem ter com ele, isto está descrito, está em documentos, e diz: não têm, os salários estavam atrasados, eles não têm que comer, e ele atira com o braço, diz que não é com ele que tem que tratar. Mas nesse momento há outra coisa que se revela, que é, apesar do rei ter uma preocupação com os súbditos, tem um programa para cumprir. Ali em Mafra não há dúvidas nenhumas. Ele dorme num canto, ele quer acabar aquele palácio, porque aquele palácio, como o professor António Filipe Pimentel notou tantas vezes, é a ideia de país e de Portugal que ele tem. Outra coisa curiosa é que esse magnífico livro do professor Pimentel fala sobre o Palácio de Mafra, fala a ideia de que o Dom João V queria ser enterrado em Mafra. Ora, isto reforça uma das ideias que o Lourenço levantou há pouco, que é
ele já não é bem um Bragança. Ele é um Bragança Wittelsbach ou Neuburg, casado com Habsburgo. É uma outra parte, é a mesma dinastia, mas é uma outra coisa. Ele quer ser enterrado ali. Ela é a peça que falta ao Palácio de Mafra. Mas se olharmos para a fachada, que começa com uma igreja, não pode haver nada mais Dom João Quíntico, mas depois tem o lado da mulher, o lado da rainha e o lado do rei, a plena consciência de que sem aquela mulher ele não tinha governado daquela forma, e ao mesmo tempo depois toda a parte religiosa, a parte do convento, mas a parte da biblioteca e uma coisa importantíssima que não falámos há pouco, as aulas abertas. As aulas abertas, A exatamente. ideia de que isto era importante que as pessoas pudessem sentar-se e assistir. Mais, ele vai sentar-se e assistir aos exames de direito das pessoas, das figuras da administração pública. Conhecia-as um a um. E nesse sentido, pegando ainda no que o Lourenço me pergunta, há outra parte que é curiosa, que é conhece os seus súbditos, as figuras que escolhe para governar, mas conhecia as pessoas que nomeava para a administração pública. Nós percebemos nas cartas com o Cardeal da Cunha que ele conhecia cada pessoa com quem estava à sua volta, com quem é que ia ser nomeado. Isso mostra um rei, é uma imagem completamente diferente do rei envolvido em missas e cansado, desligado da governação. Não, pelo contrário, é um homem, há uma descrição em que ele teve 18 horas a trabalhar à sua secretária. Diz, há infinito que fazer. Até pelas audiências públicas que ele dava, não é? As audiências semanais que ele dava. Eram públicas, sim. E há outro aspecto... E essa é a primeira coisa que ele passa para a mulher quando está doente. Exato. Outro aspecto interessante é que ele, ao contrário de sucessores e de antecessores, ele entrega muito poucos títulos. Acho que são 10 ao todo no reinado dele, que é de 40 anos. Portanto, aquilo era quase... Há uma grande parcimónia na uma concessão grande de títulos, parcimónia na nomeação. Já que é engraçado que fala nisso, Henrique, porque as cartas que sobraram ao Cardeal da Mota são cartas de dois amigos, era uma relação extremamente próxima. Ele chega a dizer que tem saudades do Cardeal, em que discutem precisamente a nomeação do vice-rei da Índia e em que o Ericeira pede um cargo, pede um título novo e aquilo ele diz ao Cardeal da Mota, isto tem que vir muito bem explicado, não pode ir para trás não sei quantos anos. Não consegue. Vai a Marquês de Lourissal. Tal e qual, mas quer tudo muito bem definido e muito bem explicado. E isso tem a ver também... Mas é um dos 10, quer dizer, porque o resto depois é tudo muito... Acho que é o Angeja. E é contraciclo, porque na maioria do século XVIII é um tempo, então sobretudo em Espanha, com os Borbons de explosão de Exatamente. títulos. E nestes títulos, alguns eram condes também, quer dizer, a gente está a contar 10... com, por exemplo, o Ericeira, não é? Sim. Mas aqui no caso português, esta parcimónia na concessão de títulos também tem uma explicação, que é uma explicação prática. É como cada título poderia significar mais uma comenda ou mais tensas, implicava gasto para a coroa. Tal e qual. Enquanto, por exemplo, em Espanha passava-se, os títulos já eram sobre senhorios. Sim. E não implicavam novas comendas. Mas ele tinha muito dinheiro, não tanto como os brasileiros querem fazer crer. Mas há descrições, por exemplo, do Viganego, de um espião barra diplomata italiano ao serviço dos franceses, que contam que andava tudo desesperado a contar os tostões enquanto as frotas não chegavam. Há essa descrição. Sim, e há a descrição que é a primeira vez que foi trabalhada de um marinheiro sueco que teve em Portugal nos anos 30 e que dá duas imagens muito curiosas, de uma Lisboa já exótica, com bailes muito influenciados já pela rainha, mas de um rei que ele descreve como um homem humaníssimo, próximo, sorridente, mas que emanava uma autoridade imediata, enquanto o filho estava bastante apagado, mas ao mesmo tempo dá uma imagem daquilo que falou há pouco da Dona Maria. O avô fez questão de a fazer sentar na patriarcal num pequeno trono já para ela própria. Esta é uma imagem que nos altera um pouco a percepção que temos da Dona Maria. O avô que a prepara já simbolicamente com toda a pompa. Como herdeira. Pedro, o nosso tempo está a chegar ao fim e acho que poderíamos falar do próprio fim de Dom João V. Já falámos aqui desse tempo, da década, que é um tempo longo. São cerca de 8 anos, não é? Desde que ele tem o primeiro, penso que será um AVC ou algo muito, muito semelhante, em 1742. Uma apoplexia, como o S é que usava muito essa... Usavam todos, porque não sabiam que era um AVC, portanto... Mas de um tempo final, que é um tempo muito longo, em que a administração pública e a governação estão praticamente, se não completamente paralisadas, mas bastante falhas de um fio condutor. Sim, sem dúvida. Há alguns testemunhos disso que são muito impressionantes. Bem, em primeiro lugar, pelas fontes francesas compreende-se e pelas fontes que estão agora no Vaticano, que a doença já vinha de trás. Há uma história de uma perna que, em Portugal, que as fontes portuguesas contam já tarde, há uma história de uma perna que incha, o rei que já não consegue fazer isto e aquilo, que já começa muito antes. Portanto, este rei
consumiu-se em trabalho, consumiu-se em sexo, que é a parte que toda a gente gosta de procurar, mas consumiu-se em trabalho e consumiu-se a fazer coisas. Foi um homem que trabalhou completamente. Viveu intensamente. E o que acontece em 1742 com esse AVC é uma coisa que toda a gente já esperava, creio eu. Quando aquilo acontece, percebe-se que aquilo atingiu um limite. Não estou a dizer que foi encenado, não, pelo contrário, aconteceu, mas já estava a esperar-se que aquele momento chegasse. E o que acontece é que o rei, por exemplo, diz muito claramente que não quer certo tipo de tratamentos. Pensa ao início que vai morrer, mas depois prolonga-se durante 8 anos. Há um outro documento muito impressionante para mim deste período, que é, ele escreve à filha, já então rainha de Espanha, tem que ditar as cartas, ditaria antes, mas agora tem que ditar, e está deitado na cama e diz, não, naquele parágrafo tem que se tirar aquela palavra, porque aquela palavra pode significar isto, aquilo e aquilo outro. E a mãe leu a carta e acha que aqui um homem doente, o que aquele cérebro hiperativo e com uma capacidade de trabalho incrível, limitado como estava, conseguia fazer. Isso deve ter sido uma doença terrível. Por outro lado, isso deixou os vazios de poder, mas permitiu outra coisa. É que as sementes pombalinas são o resultado pombalino tem sementes joaninas. Eu acho que não há nenhum filho mental maior, não é o Dom José, é o filho mental de Dom João V, é o Marquês de Pombal. Marquês de Pombal. Exato. E no fim também há o importante Tratado dos Limites em 1750, que acaba numa fase já de maior estagnação, que é um momento importantíssimo para a definição do Brasil. E como se dizia depois da viradeira, mal por mal antes do Pombal. Pedro, foi um gosto. O prazer foi meu. Um ótimo programa, um ótimo episódio. Obrigado mais uma vez. Muito obrigado. Henrique, nós até para a semana. Até para a semana. A gravação e sonoplastia esteve a cargo de Salomé Rita. Nós voltamos na próxima semana, noutro tempo e noutro espaço. Caro ouvinte, daqui, posto emissor do Movimento da Música em Portugal. Eu sou Miguel Cadete, diretor do Blitz, isto é um takeover. É isso mesmo, o podcast Posto Emissor tomou conta deste podcast que agora estava a ouvir. E temos um convite muito sério para lhe fazer. É para uma festa, diria mesmo uma grande festa. Vai ser no dia 12 de dezembro, na Mel Arena. E os bilhetes já estão à venda. O motivo desta celebração, 40 anos da Blitz. Isso mesmo, 40 anos da melhor música portuguesa, com concertos muito especiais dos Chutes e Pontapés, Capitão Fausto, Maro e Gisela João. O que vai poder ver, ouvir e sentir ao vivo é algo que promete ficar para a história, para a da Blitz e para a sua. Contamos consigo?